Olá, meu nome é Venan Alencar, sou doutorando em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Emília Mendes, também da Faculdade de Letras da UFMG, e fui coorientado pelo professor David Halperin na Universidade de Michigan durante meu doutorado de sanduíche. Eu vou apresentar para vocês a minha tese em andamento, que tem o seguinte título: O pós-armário em videonarrativas confessionais no YouTube, um estudo brasileiro-estadunidense. Eu já gostaria de deixar claro alguns pontos. Por exemplo, pelo próprio título, o vocábulo confessionais, né, grafado com I em vez de E. Então, por que essa escolha de marcar essa diferença? Bom, primeiro, porque a gente não queria atrelar a questão das instituições confessionais, né, ou muito menos a questão estritamente religiosa. Por quê? Porque o livro do Foucault, em francês, ficou com o seguinte título, né? História da Sexualidade 4, Les Aveux de la Chair. Em português brasileiro e europeu, ficou com o título de As Confissões da Carne. Então, por que então essa diferença entre aveu e confession em francês? Então, em francês, eles têm esses dois substantivos, sendo que o primeiro tem o sentido de reconhecer algo, de reconhecer uma falta, nesse sentido de ponderar sobre algo. Enquanto o confession vai ter um sentido de confessar mesmo, confesser, vai ter o sentido de confessar como a gente conhece. Então, no francês existe essa diferenciação, enquanto no português não existe. Então, ficou traduzido como As Confissões da Carne. O tradutor da versão em português europeu escreveu nas notas de tradução a seguinte consideração. Em francês, aveu e avouer significam confissão ou confessar, no sentido de reconhecer ou de declamar, por exemplo, em termos judiciais. Por outro lado, confession, em mutatis mutandis, o verbo confesser, refere-se, nomeadamente, à confissão como sacramento, como gênero literário ou registro de interlocução confessional, como crença ou fé que se professa, confessa. Então, o tradutor Miguel Serras Pereira, ele também notou essa questão de tradução do verbo avouer e confesser e já marcou aí para a gente entender essa diferença. Então, na nossa pesquisa, o aveu teria então a aproximação mais real com o que está no nosso corpus, né? Então, por isso que nós escolhemos marcar essa diferença, igual no francês também se escolheu marcar a diferença. E aveu, então, teria um sentido de aproximação com o sentido grego. A gente sabe, então, que o cristianismo, depois, ele vai herdar algumas dessas características do sentido grego nos anos depois, como a gente pode ver no História da Sexualidade 4, né, que é essa obra que a gente está falando. E o nosso objetivo, então, é manter o sentido buscado pelo Foucault, ou seja, manter esse sentido trabalhado mais primórdio, digamos assim, para a gente entender até quando ele chegou no cristianismo que a gente conhece. Tanto que o objetivo dessa obra, do História da Sexualidade 4, era justamente ir no cristianismo primitivo, né, para entender como algumas dinâmicas foram sendo incorporadas por ele ao longo do tempo. Em relação à organização do texto, da tese, o primeiro capítulo, então, está focado na confissão em Foucault, sendo que a gente aborda primeiro as Confissões da Carne, que é o último volume do História da Sexualidade, depois a Vigilância e o Panóptico Moderno, aí mais focado na obra Vigiar e Punir, e depois Confessando na Era das Ciências Sexuais, que seria então o História da Sexualidade 1. Em seguida, temos um capítulo que trata de imagens de si, imaginários e representações sociais, né? Então, esses conceitos são trabalhados: representações sociais, identidade, etos, estereótipos e imaginários sociodiscursivos na perspectiva do Patrick Charrodot, que é um linguista francês.
E um terceiro capítulo seria, então, a definição do gênero na videonarrativa confessional, né? E a narrativa de vida na análise do discurso. Então, primeiro, a gente se preocupa em caracterizar o gênero em questão, baseando nos modos de organização do discurso, também do Charcot, e como que a análise do discurso tem lidado com a narrativa de vida. Então, a gente foca aí nos trabalhos de Machado, principalmente. Em seguida, apresentamos o quadro teórico-metodológico, que ele está composto da grade de análise de imagens proposta por Mendes, e os elementos que constam nessa grade são detalhados também, explicados um a um. E por fim, as análises, né? Primeiro, a gente criou categorias de análise baseados na transcrição dos vídeos que compõem o corpus, já vou falar disso. E também fizemos uma análise verbo-icônica, baseado então nessa grade proposta por Mendes, 2013. O corpus, então, ele está composto de 8 videonarrativas confessionais, sendo que são 4 do Brasil e 4 de narradores dos Estados Unidos. Esses vídeos estão disponíveis no YouTube e a partir deles nós fizemos a transcrição e em seguida a análise da imagem. Esses vídeos também têm duração e ano de publicação próximos. O tema dos vídeos, então, seria o pós-armário, que é o título do trabalho, né? Então, o que seria esse pós-armário? É basicamente o período que sucede aí a saída do armário. E nesses vídeos, os narradores falam sobre os problemas, então, que eles enfrentaram após essa saída do armário. Nossa motivação, então, veio de alguns estudos sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. Né? Os estudos que a gente teve contato, principalmente feitos nos Estados Unidos e no Canadá. Então, alguns autores, né, que fizeram esses estudos, Pachunks, Hotz e Hobbes, sendo que um dos textos os primeiros textos motivadores dessa temática é o The Epidemic of Gay Loneliness, que foi publicado no Huffington Post, pelo Thomas Hobbes, que é o autor que está citado logo acima. Agora passando para o estabelecimento dos corpora, né? Ou seja, como que nós chegamos aí a esses 8 vídeos. Nós utilizamos então a ferramenta de busca no YouTube e procuramos termos em português e inglês. Então os termos em português foram pós-armário, ser gay, dificuldade, ser gay, pós-gay, estresse de minoria e saída do armário. Enquanto os termos em inglês foram os seguintes: post-coming out, being gay, struggle being gay, post-gay, minority stress, coming out gay. Ou seja, os termos em português foram traduções dos termos em inglês. Então, a partir disso, nós encontramos correspondências e não correspondências e elaboramos um quadro. O que isso quer dizer? Que quando a gente pesquisa, por exemplo, post-coming out, a gente encontrou vídeos que correspondiam realmente à nossa expectativa e outros que não correspondiam. Então, essas não correspondências também estão listadas na pesquisa. Então, escolhidos os vídeos, nós montamos um quadro com os vídeos dos narradores brasileiros, né? Então, são 4. Escolhemos siglas para esses narradores aleatórias, né? BR1, BR2, BR3 e BR4. Sendo que o que está grifado aí, o BR3, é o que a gente vai analisar aqui como proposta de um exemplo, né? Um exemplo de análise, como que foi feito na tese. Ele tem esse título, Como Estou Me Sentindo Após Sair do Armário, foi publicado em 2019. Em relação aos narradores dos Estados Unidos, também foram 4, e nós escolhemos as siglas EUA1, EUA2, EUA3 e EUA4. Segue o mesmo padrão dos vídeos dos narradores brasileiros. A mesma organização. A análise em si. Então, a gente está falando do vídeo do narrador brasileiro, né?
o título dele era Como Estou Me Sentindo Após Sair do Armário. Foi publicado no dia 25 de março de 2019. E é importante falar que esse vídeo foi colocado depois de um outro vídeo que tinha esse título, Eu Sou Gay, Eu Me Aceito Gay. O vídeo que nós estamos analisando, ele tem 7 minutos e 35 segundos, e na época da análise ele contava com 63.225 visualizações. E como a gente disse, BR3 foi a sigla então que nós escolhemos para esse vídeo especificamente. Então, a primeira análise que a gente fez foi a transcrição, né? A gente transcreveu tudo que o narrador disse no vídeo. E a segunda análise, por assim dizer, ela estava baseada na grade de análise de imagens proposta por Mendes, ou seja, ela é uma análise verbo-icônica. Mas essa segunda análise, ela resgata sempre as coisas que foram transcritas na primeira análise. Então, elas estão, na verdade, juntas e separadas por questões metodológicas. Então, nessa tabela, nós podemos ver as categorias que foram encontradas naquela primeira análise, que a gente analisou a transcrição, e as ocorrências dessas categorias em cada narrativa. Então, a gente está falando da narrativa do BR3. Então, houve aí algumas ocorrências que estão marcadas com X. Com a análise verbo-icônica, nós nos preocupamos primeiro em falar sobre a dimensão geral do canal, ou seja, o canal do narrador, quais eram as cores predominantes, os temas abordados nesse canal, e se houve uma edição, se havia uma elaboração visual sobre esse canal e que tipo de elaboração existia. Então, como exemplo, a gente traz aqui um print, né, do canal desse narrador. Foi feito em maio de 2020. Então, a gente falou sobre as cores, os temas presentes, na análise também, verbo-icônica. Já que nessa outra figura, a gente fez um recorte de alguns momentos, né, da narrativa dele, para analisar a questão de cor, ângulo e outros elementos técnicos que a gente vai ver na grade de Mendes. Então, essa é a grade de Mendes. A grade, então, comporta um extrato icônico e um extrato verbal, sendo que a todo tempo a gente está falando dos dois. A grade também, ela não é um mecanismo engessado, ou seja, a gente deve adaptar o nosso corpus ao que consta na grade. Então, na tese, a gente explica por que não usamos alguns elementos, por exemplo, e por que aqueles usados faziam sentido, né? E como eles estavam sendo usados para o corpus que a gente tem. Como resultados e conclusões, a gente então destaca, fizemos um quadro também com as recorrências de plano, ângulo, ambiente, extrato sonoro, cores e roupas, efeitos patêmicos e etóticos de todos os narradores. Aqui aparecem apenas os do Brasil. E a gente ainda destaca então a predominância do primeiro plano, que é ideal para enaltecer as emoções e para os traços confessionais das narrativas. Uma neutralidade em relação às roupas e às cores do ambiente, né? Não existe nada que chame muita atenção. O ambiente geralmente é um ambiente privado, né? Onde foi gravado o vídeo, onde foram gravados os vídeos, né? Geralmente o quarto ou a casa da pessoa. Os ângulos predominantes foram o médio e o superior. Houve então estratégias de identificação e persuasão interdiscursivas, ou seja, os narradores faziam uso de outros textos, né, ou de outras referências para se legitimar. A necessidade de compartilhar e confessar algo foi recorrente em todas as narrativas, sendo que os episódios de bullying e homofobia foram mais retratados pelos estadunidenses, enquanto a ilusão de saída do armário foi mais retratada pelos brasileiros. Então, como referências, a gente destaca apenas as que foram citadas na apresentação. As da tese são muito mais extensas, né? E é isso, obrigado. E meu e-mail para contato segue aí também no slide. Obrigado.